Salve moçada, Ricardo Torques aqui e hoje nós vamos falar um pouco sobre estratégia de resolução de prova Sebrasp. Não é muito o foco do canal, mas por conta do TSE unificado, essa treta toda, sai FGV, entra Sebrasp, e também muito do que eu acabei percebendo a partir de um post que eu fiz no meu Instagram, né, do medo, do receio, de vários mitos e talvez algumas verdades que nós temos quando se fala de uma prova certo ou errado. Eu optei por gravar esse vídeo. Vai ser um vídeo diferente, eu vou fazer ele com calma, nós vamos criar hipóteses e vários cenários aqui com vocês. E eu vou trazer basicamente 3 técnicas para você meter um golaço lá, para você saber chutar na prova Sebrasp. Professor, como assim chutar e acertar? Pois é. Vamos lá, né, pessoal? Primeira coisa, né? Não tô vendendo aqui para você uma receita para você não estudar, ser aprovado, isso não existe. Também não estou dizendo que isso vai dar absolutamente certo em todos os casos. Mas você pode usar isso de forma segura, e isso é importante. E você pode usar isso de forma segura e não conseguir nenhum ponto sequer líquido, mas você não vai ser prejudicado. E você poderá ganhar alguns pontos. Poxa, se eu não vou ser prejudicado usando isso de forma segura, posso ganhar alguns pontos, por que não vou aplicar? Né? E aí quando eu fiz o post lá no Instagram, que gerou uma repercussão danada, a galera que respondeu, muitos disseram, olha, eu já apliquei e deu certo, fui até nomeado. Ah, eu conheço um colega que é 01 em tal concurso, 02 em tal concurso e aplicou essa técnica e foi nomeado. E basicamente a síntese aqui é o seguinte, tá? Você primeiro tem que saber bastante coisa. Eu estou olhando e falando dentro desse vídeo para quem vai acertar um volume bom de questões na prova. Não faço esse vídeo pensando em quem vai acertar metade, que cara, acertando metade... Se você quiser acertar outra metade no chute, poxa, espero que você seja muito bom de reza, porque não vai dar certo para você que não tem conhecimento, para você que não tem ali um grau de preparação. Não estou dizendo que você é burro, nada, mas estou dizendo assim, é para quem já tem um grau de maturação com chances reais de ser, né, aprovado. E aí essa técnica, ela tem condições de te trazer ali 3, 4, 5 pontos líquidos. E isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer absolutamente toda a diferença. Um pouco antes, né? Para quem não sabe, prova Sebrasp, ela tem certo e errado. E quando você marca um item incorreto no gabarito, ou seja, uma questão que era certa, você marcou errado, uma questão que era errada, você marcou certo, você sofre uma penalidade. Então vamos lá. Eu fiz a prova, né? Vou trazer aqui para você, por exemplo, né? Eu fiz a prova. E nessa prova, vamos ver se eu consigo escrever aqui por cima. Nessa prova nós tínhamos, sei lá, 120 itens, né, que é o padrão. Desses 120 itens, você acertou 100. E você acertou 100. E você errou 20. A tua nota final não é 100. A tua nota final é 80. Né? Ou seja, você vai fazer um cálculo líquido. Basicamente é isso que nós temos. Tá? Você vai fazer um cálculo líquido. E aí o que acontece? Né? Muitas vezes, você acertar 100 questões não te coloca no concurso. Na verdade, na média dos concursos, você não vai ser aprovado no Sebrasp com 100 pontos. Ainda mais os concursos mais concorridos. Mas com 80 é certeza que você não vai, mas com 110, com 105, pode ser que você consiga. Se você tiver segurança em relação, né, a essas 100 questões que você marcou aqui, ou seja, eu preciso que você tenha um conhecimento já na casa dos 75%, 80%, e você souber aplicar a técnica para as questões que você não sabe o gabarito, você talvez consiga alguns pontos a mais. Tá? Então assim, lá no Sebrasp marcou errado, você tem o desconto de uma certa, então é importante você, caso tenha um conhecimento já bom, aplicar essa técnica, ela vai te ajudar, tá? E use dos comentários aqui, pessoal, para a gente poder discutir o tema também, tá? Traga a sua opinião, eu sei que já até rolou aqui no YouTube outros vídeos a respeito do tema, né? E eu fui pesquisar um pouco mais, vi alguns outros vídeos até na área de estatística para poder, fiz algumas contas e tal, e preparei aqui essa discussão com vocês, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa, né, pessoal, quando você for fazer uma prova Sebrasp, né, não vou entrar na questão de ordem de questões na prova, não entrar em questão, vários outros detalhes que nós poderíamos falar aqui. Eu vou falar especificamente sobre essas duas, na verdade são 3 técnicas, tá? São 3 técnicas aqui para você poder chutar na prova Sebrasp, tá? Aí é o seguinte, primeira coisa, né, que você vai observar. Em regra, quando você pega o gabarito lá,
preliminar, depois o definitivo, porque o definitivo tem as anulações, em regra há uma proporção tendendo a 50% certos, 50% errados. Ou seja, 50% dos itens serão certos, 50% dos itens serão errados. Uma tendência. Não significa dizer que se tem 120 será 60-60 em todos os casos. Significa dizer que se tem 120 será 60-60, ou 59-61, ou 58-62, ou 57-63. Então vai ter uma margem ali de variação, mas na média você vai ter um equilíbrio. E esse equilíbrio ele é feito, não me parece nem sequer intencional, é algo que o próprio organizador ali, o Sebrasp, ele faz por quê? Porque você vai julgando umas certas, outras erradas, e até porque é o seguinte, se eventualmente eles colocarem tudo certo, e eu já fiz prova na faculdade em que o professor colocou tudo certo, colocou tudo errado, só para sacanear todo mundo, se alguém chegar lá e chutar, o cara vai passar em primeiro no concurso. E você também vai, enfim, você acaba desequilibrando o concurso. Não é o objetivo do Sebrasp. O Sebrasp quer selecionar os melhores, tá? Beleza, ele já até admitiu isso em entrevistas e tal, né? Os dirigentes do órgão já admitiu isso, que eles vão buscar esse equilíbrio, tá? Então essa proporção se mantém, beleza? Ótimo, tá? Se você já não acredita nisso, pega lá, para o vídeo, vai dar uma olhada numa prova, conta para você ver que efetivamente vai dar certo, tá? O que eu tô te dizendo, tá? Beleza. Dito isso, pessoal, né, basicamente o que eu tenho para a gente poder discutir aqui? Nós temos, né, a rigor, basicamente, 3 critérios para que você possa chutar, tá? Eu trouxe esses critérios aqui. Primeiro, esse aqui é um critério que eu gosto muito, que você utilize, e não tem a ver muito com chute, mas para você poder arriscar um pouco mais seu palpite. Questões que você desconfia do gabarito, provavelmente você está certo. Se você desconfia que está certo, deve estar certo. Se você desconfia que está errado, deve estar errado. Isso até porque um pouco antes, né, é algo intuitivo, né, nosso, assim, eu acho que todo mundo deve ter esse mesmo sentimento, que a hora que você está olhando para o negócio e você sente que está errado, você desconfia do erro. Então, inclusive, é mais fácil você perceber o erro. Tanto é que, quando você for contar o número de questões que você marcou como certa, que você tem convicção, e o número de questões que você marcou como errado e você tem convicção, a tendência é que você considere ter mais questões erradas do que certas. Você tenha marcado mais errado do que certo. Por quê? Porque, veja só, você percebeu o erro é mais fácil, porque você encontra um elemento no item todo. Você percebeu o acerto, muitas vezes não é tão fácil assim, porque teoricamente você teria que saber todos os elementos envolvidos naquele item. Vamos lá, tem uma assertiva qualquer, e eles vão dizer o seguinte, olha, o prazo, vou dar um exemplo de processo civil. O prazo, vou usar um exemplo de direito eleitoral. O prazo para ajuizamento da AIME, que é a ação de impugnação mandato eletivo, é de 15 dias. Certo? É isso que diz a lei. A Constituição, no caso. E aí aparece no item que o prazo é de 10. Você vai olhar para o 10, o 10 é estranho, porque eu estou acostumado, já passei por diversas, 3, 4 vezes que li, estudei esse tema, eu vi 15. Então você olha, eu acho que, poxa, acho que não é 10. Você pode até não saber que é 15, mas você acha que não é 10. Então assim você identifica o erro mais fácil. Agora, se ele disse que é 15, você falou assim, prazo para ajuizamento, pô, será que é para ajuizamento? Será que é para o inquérito? Será que de fato é 15? Ou seja, quando está certo, é mais difícil você ter a percepção, tá? Mas beleza, isso aqui é mais uma questão de você, então, portanto, se você tem um feeling, esse feeling é importante, tá? E por que eu estou dizendo isso? Porque a hora que você for resolver a prova do Sebrasp, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte, você vai basicamente categorizar as questões em 3 grandes níveis. Questões que você tem certeza, e pessoal, é certeza, olhei assim, não, essa aqui eu estou convicto de que o gabarito está certo. Claro que eventualmente você vai errar, mas na margem você tem que acertar, você pode errar uma ou outra ali, né, porque você realmente estava com o conhecimento ali equivocado, estudou errado, ou não lembra mesmo, acabou se confundindo. Mas é aquele tipo de item que você bate o olho e diz, não, isso aqui eu sei que está certo, isso aqui eu sei que está errado. Então você vai marcar essas questões de uma forma mais acentuada ali no teu caderno. Certo, errado, beleza. Você vai olhar para outros tipos de questão que você realmente não sabe nada, e vai acontecer, pessoal. Pô, o conteúdo programático de uma prova é gigantesco. Então você pode olhar para a questão e dizer, pô, isso aqui eu não faço a mínima ideia. Tá? Não dá. Beleza. Paciência, não faço a mínima ideia, não faço a mínima ideia. Tá? Beleza. Deixa em branco. E haverá questões em que você, poxa, eu acho que está certo. Ou eu acho que está errado. Você meio que desconfia. Você acredita que está errado. Você acredita que possa estar certo.
E é aí que entra essa primeira técnica. O que você desconfia, você vai marcar. Por exemplo, se você puder levar lápis, marca com caneta o que você tem certeza e marca a lápis o que você desconfia e deixa em branco aquilo que você não sabe. Ou se você não puder levar lápis, né, só com caneta, você marca bem em cima ali o que está certo, lá do outro ladinho, né, você coloca do lado esquerdo que você tem convicção, do lado esquerdo, do lado direito que você não tem convicção, assim, mas você tem feeling, e deixa em branco que você não sabe. Tá, primeira técnica é essa, e ela deve ser conjugada com outras técnicas aqui para você poder fazer as assinalações. A proporção entre certo e errado na prova se mantém, então há uma proporção, é aquilo que eu te falei, sim, né, você vai encontrar geralmente, né, se você for olhar lá, você vai ver o quê? Vai ver 60, 60. Estou usando aqui a prova em 120. Se for 100 é 50, 50. Se for 200, enfim, vai depender da prova. Tá. Aí ou vai dar 60, 60, ou vai dar 59, 61. Muito comum dar 58, 62, algo do gênero, tá? Beleza. Então, essa proporção se dá. E a outra técnica passa o quê? Passa pela proporção de certo e errado em grupo de 5 questões. Como assim? Veja. Aqui eu estou falando da questão 01, da questão 02, da questão 03, da questão 04, da questão 05, certo? E aí você vai ver o quê? Que vai acontecer o seguinte, né? Você vai ter o quê? Vai buscar tender a uma proporção nesse grupo de questões. Você vai tender geralmente a ter o quê? A ter o que a gente chama de um 3-2. Eu vou explicar um pouco melhor isso mais adiante. Você vai ter certo, certo, errado, 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 por exemplo. É o mais comum, né? Ou errado, 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 certo, certo. A ordem aqui pouco importa se é certo, errado, errado, enfim. Mas 2 certas, 2 erradas, 3 erradas, 2 certas, é a proporção. A proporção 4:1, ou seja, 4 certos e 1 errada, ou 4 errados e 1 certa, ela é rara. E a proporção 5:0 é a mais rara de todas. 5 certas ou 5 erradas. Por quê? Porque na margem, né, ali na média, melhor dizendo, ela não representa a proporção total de prova, tá? E aí você vai usar essa técnica 3 aqui, de forma residual lá no final. Você vai, a princípio, usar a técnica 2, que depende do 1. E aí, lá no final, você vai aplicar a terceira técnica. Beleza. Dito isso, pessoal, vejam só. O que você vai considerar aqui, tá? Se você souber, né, cerca de 50% das questões, ou seja, né, considerando uma prova de 60 itens, de 120 itens, souber 60 questões, né, a aprovação é mais difícil, tá, pessoal? Então aqui você vai ter que ser mais agressivo, muito difícil você vai conseguir passar. Veja, eu estou falando que eu sei 60 com convicção. Se você souber cerca de 70% das questões, ou seja, 84, até é possível no meu modo de ver a aprovação, mas você vai ter que ser um pouco ousado, tá? Fato é que nesses 2 primeiros casos aqui, se você não tiver um pouco de capacidade de ousar, você nunca vai chegar lá, naquela prova. Não tem jeito, não tem jeito. Tá? É loteria, gente, loteria. Agora, onde que a técnica vai entrar efetivamente? Aqui. Se você souber cerca de 85% das questões, ou seja, 100 para 102 ali, você tem que ter controle, mas adotar a técnica, porque tua aprovação é praticamente garantida. Tá? Beleza. Vamos lá. E aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou construir alguns cenários aqui com vocês, só para vocês entenderem, tá? Vejam só. Vamos supor, né, eu vou supor aqui, nesse primeiro cenário, que você fez, são 120 questões, certo? Que você, né, marcou lá no teu caderno, né, eu vou considerar 100. Você marcou 60 como certo, você marcou 40 como errado, tá? Considerando as questões que você sabe. Resultado, e 20 você não sabe, tá? Como a proporção tende a se manter, né, de 60 para 60, o que você vai chutar aqui? Você vai chutar todas como errado. Você vai colocar 20 errado. Entende? Ah, professor, mas e se eu estiver errado em relação às 100? Você não tem certeza. E aí você já não seria aprovado. Não vai mudar muita coisa. Você já não seria aprovado. Agora, se você tem convicção em relação a essas 100, e talvez, e provavelmente, você esteja certo, e houver essa distinção de 60 a 40 aqui, significa dizer que para o equilíbrio, eu precisaria ter 20 erradas. Eu não estou dizendo que você vai gabaritar a prova, porque você pode ter errado uma ou outra, a prova pode tender para um, né, como eu falei ali, um 57, 63, um 58, 62, certo? Mas, veja, o fato é que se você marcou
essas 20 erradas, e dessas 20 erradas nós tivemos, sei lá, 15 de fato erradas, qual que vai ser o seu saldo? O seu saldo vai ser, você fez 15 pontos e você perdeu 15 pontos, concorda? Porque se de fato dessas 20 que você marcou todas como erradas, 15 delas eram erradas, você tem ainda, você vai acertar, vai fazer 15 pontos, você vai perder 5 pontos e o teu saldo será de 10 líquidos. Ou seja, ao invés de você fazer 100 pontos aqui, você terá feito 110. E aí você está dentro. Vamos pensar o seguinte, num cenário pior. Vou colocar aqui o cenário em que você tinha só 12 erradas. Então, se você fez 12, significa dizer que você errou 8. E, portanto, você ainda tem 4 líquidos. Certo? Ou ainda você fará 4 pontos. Quem sabe 4 pontos seja o que você precisa para entrar. Dizer, professor, mas se eu tiver, então, 10 erradas? Veja, se tiver 10 erradas, você acertou 10, fez 10 pontos, perdeu 10 pontos, vai ter um saldo líquido 0, isso não te prejudica. Ah, professor, mas então se tiver só 5 erradas? Meu amigo, então você errou aqui, ó. Você já não estava tão certo nessa proporção. Aí você já não seria aprovado. Então eu não vejo prejuízo de você adotar a técnica, tá? Construir um cenário. Vou construir um outro cenário aqui, que essa disparidade entre certo e errado é um pouco menos evidente. Então você chega lá 55 certo, chega a 45 errado e deixa 20 sem marcar. O que você vai fazer? Você vai de novo, podia ser o inverso, tá? Você vai de novo marcar tudo como errado. Você vai colocar essas 20 como errado. E aí a mesma ideia. Veja, você está lá com 100 pontos. Se você colocar essas 20 e você tiver, sei lá, acabar acertando 15, fazendo 15 pontos aqui, você tira 5, você vai ficar com 10. Se você fizer 12, você tira 8, você vai ficar com 4. Você vai ter somado o ponto. Se você fizer, sei lá, aqui pode ser que dê lá, dê 11, se tira 9, você ainda ganha 2 pontos. Se der 10, tira 10, você vai fechar 0. Tá? Então, é pouco provável que você esteja, veja só, presta bem atenção, certo em relação a isso, e isso aqui não te ajuda em nada. Se você estiver certo em relação ao que você tem convicção, naturalmente vai te ajudar aqui. Naturalmente vai te ajudar aqui. É basicamente essa a ideia por trás da técnica, tá? Então, vamos lá. Por que não ganhar 2 pontinhos? Não ganharia nada. Se você deixar tudo sem marcar, você ficaria com 100. Se você arriscar, você pode ficar com 2, pode ficar com 4, excepcionalmente pode ficar com 10. Tá? Ou se der muito ruim, você fica com 0. Mas não piorou a tua situação. Então veja, quando eu falo sobre a aplicação dessa técnica, pessoal, é muito importante você ter em mente que, só vai valer a pena caso você, veja só, caso você tenha convicção em relação a um grupo. Tá? E aí, eu não falei a respeito disso, mas veja, vou somar isso com a primeira técnica, tá? Você vai olhar lá, eu marquei, por exemplo, eu tenho convicção em relação a 80 questões. 20 delas eu tenho feeling, e outras 20 eu não sei. Nas que você tem feeling, você vai arriscar. Porque com 80 eu sei que você não passa. E aí eu até posso voltar nessa tela aqui. Com 80 eu sei que você não passa. Que você vai estar aqui, ó. Então vale a pena você usar. Pega aquelas que você tem feeling, pum, você marca o segundo feeling, e as outras você chuta. Se você acertar e conseguir alguns pontos na parte do feeling, um saldo líquido, e no chute mais um saldo líquido, você, quem sabe, emplaque mais centro em algumas questões e isso te dê chance de você entrar. Se você estiver nesse grupo aqui, meu amigo, não tem o que fazer. Pode chutar, deve chutar, mas provavelmente você não vai conseguir. Agora, se você estiver aqui, o que vai acontecer? Você vai considerar tanto as questões que você eventualmente tem um feeling, como as questões que eventualmente você não sabe, e vai olhar para questões que tem um feeling, vai escolher ali uma ou outra. Você diga, não, essa aqui eu estou mais convicto e pau, vai marcar. E em relação às outras, você vai fazer a contagem. Vai olhar para a proporção. E aí vai marcar tudo naquilo que está pesando contra a proporção. Então, sei lá, se você chegou e marcou 110, dessas 110 você chegou a 70, 60, 70 certas e 60 erradas, marca mais 10 na errada.
você vai tirar pontos. Você não vai, raramente isso vai te colocar para baixo, não vai te colocar. Por isso que eu digo, o melhor dos cenários é esse aqui, pessoal. É quando você tem o quê? Você tem ali um domínio de parte do conteúdo. Que muitas vezes, com 102 pontos, você, dependendo do concurso, você não entra. Agora, com 108, 110, você entra com absoluta certeza, por mais concorrido seja. Tá bom? Beleza. Ó, primeira e segunda técnicas, portanto, tá? E aí, a terceira técnica, eu chamei aqui de critério, é o seguinte, né? Num grupo de 5 questões, você terá provavelmente entre certo e errados a proporção de 2 para 3. Provavelmente. Estatisticamente falando, a chance de proporção 5, 0, 4 e 1 são raríssimas, tá? Vamos lá. Eu até fiz aqui algumas contas, eu conversei com o professor de estatística e tal. E probabilisticamente o que nós temos? Nós temos o seguinte, né? Eu tenho 5 casas, vocês vão saber mais do que eu isso, pessoal. Realmente eu não sou grande coisa nisso aqui, né? E eu tenho 2 opções para cada casa. Então, cada casa eu coloco certo ou errado. Então, eu tenho eu vou ter aqui 2 opções elevado à quinta. Isso representa 32 possibilidades. 32 possibilidades. Certo? Se você for, né, derivar essas possibilidades, né, sendo 5, 0, ou seja, tudo certo ou tudo errado, ou 4, 1, 4 certo e uma errada, ou 4 errada e uma certa, e a proporção 3 para 2, que é a outra, você vai ter basicamente o seguinte. Olhando para a situação 5, 0, 4, 1 e 3, 2, ou 2, 3, que dá na mesma, o que nós temos? Nós temos apenas, olha só, 2 hipóteses de dar 5, 0, tudo certo ou tudo errado. Nós temos 10 hipóteses em que vai ter, né, certo, 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 errado, certo, 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 errado, certo, 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 errado, certo, certo. E você vai criando as situações todas, são 10 hipóteses. Sobram 20 para o 3 a 2. Tá? Esses 20 para o 3 a 2 representam 62,5% de todas as possibilidades. É 20 barra 32, pode fazer a conta aí, vai dar nisso. Ou seja, a tendência é que seja 3 a 2. Certo? E se eu for pensar que eu tenho que respeitar a proporção no todo, isso tende ainda mais. Tá? Eu não consigo fazer esse cálculo, tenho até uns cálculos, eu confesso que eu não entendi muito bem isso, mas tende ainda mais. De modo que vai ultrapassar os 70%, 75%. 80% quem sabe. Ah, professor, será? Você pode olhar, pessoal. Ó, eu vou até trazer aqui, ó. Esse aqui é um caderno de provas, tá? Olha só. Vamos ver ali. É uma Polícia Científica do Estado de Alagoas, uma prova que foi aplicada em janeiro de 2023 agora. O que você vai fazer? Você vai basicamente cortar aqui em grupos, ó, de 5 questões. Opa, não, 5, né, Ricardo? Não 3, não 4. Então, vamos riscar. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é uma prova de conhecimento específico. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. 1, 2, 3, 4, 5 aqui. E ali 4, 5 lá. Beleza, ótimo. Tá? Olha só que interessante. Vamos ver quais dão 3 a 2. Eu vou marcar todas as 3 a 2 com azul. Então aqui 3 a 2. Aqui 3 a 2. Aqui, tá? Eu vou considerar 3 a 2 porque a questão anulada pouco importa agora no resultado final. Tá? Aqui. Opa, aqui deu 4 a 1, não. Aqui deu 3 a 2. Aqui deu 3 a 2. 3 a 2. 3 a 2, independentemente do que for x. 3 a 2. E 4 a 1 no marquei. Ou seja, né? De quantos blocos eu tive aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 10 blocos, certo? Exatamente. De 10 blocos, eu tive o equivalente a 8 com 3 a 2. Ou seja, 80%. Tá? Vou pegar mais um caderno de provas aqui, ó, pessoal. Fazer esse rapidinho para vocês, só para demonstrar. Aí eu volto para a técnica, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Você pode pegar isso e dar uma olhadinha depois. Eu peguei, eu confesso, estou fazendo a primeira vez aqui. Beleza? Vamos lá. E aí eu vou olhar, agora deixa eu deixar em tela cheia. Eu vou olhar aqui, ó. Não, esse aqui não dá, esquece que, ó, você teve uma ideia como eu peguei bem aleatoriamente mesmo. Essa aqui também é de ABCD, vamos ver se essa aqui vai dar. Essa é de certo e errado, perfeito, ótimo, essa aqui vai dar. Eu peguei provas do Sebrasp que são, daí não dá, né, pessoal? Aí não vai rolar. Ótimo. Tá, beleza, então aqui, ó, 3 a 2, 3 a 2, não, 3 a 2. Também. Opa, deu bom. Também, dependente. Aqui não deu. Também.
Aqui também, porque eu posso considerar anulação, que eu já te disse, também. Aqui com anulação, independentemente da anulação, também. Beleza. Olha que legal. Veja só. Eu tenho 4, 8, 16. Então, são 16 blocos. Desses 16 blocos, eu tenho 14 blocos, né, de 16, né, que deram aí, deixa eu colocar aqui, 14 de 16 que deram, certo? Vou pegar a calculadora aqui, estou fazendo tudo na hora. 14 barra 16 dá 87,5, tá? O que eu quero dizer com isso, pessoal? Quando você, né, fizer lá o preenchimento do gabarito e tal, e você for passar o gabarito, né, começar a passar o gabarito, você vai primeiro marcar as que você tem certeza, e aí depois você faz toda essa atribuição, mas você pode usar, né, de forma pontual ali, se eu quero eventualmente aplicar essa regra para algumas questões só, e tá bom, eu estou sentindo que eu vou chegar nos 100 e pouco, 105 itens, você olha os blocos de 5. E aí você escolhe os blocos em que você encontrar, por exemplo, né? Vou tentar aqui agora criar um cenário. Você encontrar lá uma hipótese em que você colocou, por exemplo, você pôs assim, certo e certo, tá? O que você vai fazer? Você vai marcar aqui errado e errado, tá? Errado. Veja, a tendência é que você acerte. Se você acertar as 3, você ganha 3 pontos líquidos. Se você acertar as duas, você vai ganhar 1 ponto líquido, certo? Porque você vai ter 3 menos 0 aqui você vai ter 2 menos 1. E se você não acertar, né? Se você não acertar, e aí veja, né? Se for 3-0, vai dar 3-2, então você vai ter 3 erros e 2 acertos. Se você acertar uma, né? Você ainda vai ter, que veja, já é um cenário difícil, vai ter 4-1, nós vimos ali que é pouco provável. E para você errar tudo, seria o cenário em que deveria dar tudo como certo, o que nas duas provas que eu peguei não aconteceu em nenhuma hipótese. Então você vai pelo menos fazer um ponto. Certo? Olha só que interessante. Ainda que desse cenário absolutamente difícil aqui de 4-1, você vai pelo menos fazer um ponto. Tá? Vamos lá, vamos criar uma outra situação aqui. Tá? E vamos colocar que você marcou um errado, outro errado e outro errado. Certo? Já vou explicar um detalhe aqui, tá? E aí você vai chutar certo e vai chutar certo. Se você acertar as duas, você vai fazer 2-0, você vai dar 2 pontos líquidos. Se você acertar uma e errar uma, e aqui seria o 3-2, né? Se você errar uma e marcar outra, você vai ter 0 ponto líquido e aqui seria 4-1. E você já viu que tudo errado é absolutamente improvável. Veja, essa técnica só não vai fazer sentido, pessoal. Só não vai fazer sentido você aplicar se quando você olhar o quadrante aqui, você tiver, por exemplo, feito isso aqui, ó. Porque aí não dá, aí você não consegue definir a probabilidade. Ou você tiver isso aqui. Ou você tiver isso aqui. Ou seja, você tem que ter o quê? Dentro das 5 ou marcadas todas certas, pelo menos 2 ou 3 certas, ou dentro das 5 você tem marcado 2 ou 3 erradas. Tá? Então é mais uma forma de você poder se valer dessas regras todas. Veja, pessoal, em síntese, tá? O que eu trouxe para vocês? Primeiro, o teu feeling conta muito, tá? Provavelmente aquilo que você desconfia, e a tendência é que você desconfie das erradas de forma correta. Você tem que buscar a proporção entre as questões todas da prova, então aplique isso. Pode ser que para você chega ali, na verdade, poxa, entre as que eu sei deu, né, entre as 100 que eu sei deu 50-50. Abandona essa técnica aí. E aí você parte para a última. E a última técnica, senão, se der diferença, você corrige marcando todas no outro gabarito. Lembrando que você tem que saber um número substancial de questões. E em relação a essa última técnica, você vai olhar os blocos, que ela pode ser usada principalmente para você, que lá você chegou a 100 pontos, né? Chegou a 100 pontos e deu 50-50, ou seja, você está dentro da proporção, você não consegue usar a regra que vai, né, buscar equalizar essa eventual desproporção, porque no teu caso deu proporcional. Aí você parte para a última técnica olhando os blocos de 5. E buscando sempre fazer a combinação 3-2. 3-2. Se você errar em uma, vai ganhar 1 ponto, vai anular. Mas se você acertar, você pode ganhar num bloco de 5 questões, você pode ganhar mais 2 pontinhos. Quem sabe até 3. Beleza? É isso. Se você concorda e gostou,
comente. Se você não concorda, né, ficou puto da cara, acho que eu estou enganando você, comente também. Seja educado só. Né? E claro, se você gostou do vídeo, deixe seu joinha. Eu acho que é um vídeo interessante, tá bom? E faça inscrição no canal. Tenho feito bastante coisa legal aqui sobre concurso público, então quero que você fique por perto, tá bom? Beijo no coração de todos, um forte abraço e tchau, até mais.